Mensagem do Céu. Queridos, nós estamos aqui estudando o livro de Iov no dia sagrado, um dia onde o Eterno nos separou. E eu gostaria muito de trazer a reflexão para você, antes de nós lermos esse capítulo, não é? O capítulo 11 de Iov, onde Zofar vai acusar a Iov mais uma vez. Eu queria muito trazer para vocês o contexto do que está acontecendo aqui, não é? Se você hoje está ouvindo essa mensagem, não acompanhou o estudo completo, mas Iov Jó foi acometido de uma situação grave de acusação por parte do adversário, uma acusação de que ele negaria ao Eterno e não tinha um coração reto perante o Eterno como o Eterno pensava, ou seja, Hassatan dizendo ao Eterno que ele está enganado acerca da fidelidade de alguém. E aí, por alguns motivos que nós não compreendemos, todos eles não relacionados diretamente ao que Iov fez como pecado. Iov não se casou com uma mulher pensando que ela não era temente do nome do Eterno. Ele se casou com uma mulher acreditando que ela era temente do nome do Eterno, mas quando as aflições vieram, ele percebeu que aquilo que ele via não era verdadeiro, não é? Essa mulher, ela tinha como prioridade as vidas das pessoas, os bens. Ela não via como prioridade as coisas do Eterno, como era o caso de Iov. E, aliás, ela se tornou uma tortura na vida dele, porque ela, como se o acusava de tudo que estava acontecendo, além de todo o sofrimento que ele estava atravessando, era uma mulher enlutada, eu entendo isso, era uma mulher que também tinha perdido os bens, mas isso não precisava fazer dela uma pessoa má, uma pessoa que agisse com Iov como agiu e ela o deixa, não suporta, ela começa a dizer que não suporta o hálito dele, ela não suporta, e os servos também, os que trouxeram a mensagem, que sobreviveram, eram pessoas que maltratavam Iov, e aí os amigos chegam que não são amigos também, as pessoas que se aproximaram, elas queriam mais uma explicação do que estava acontecendo do que necessariamente consolá-lo. Iov argumentou algumas coisas no meio da dor, da enfermidade que ele estava atravessando, e agora Zofar, no capítulo 11, vem trazer a sua presunção, a presunção do julgamento. E nós temos de tomar cuidado, queridos, nós presumirmos alguma coisa, e eu quero trazer de que maneira ele trata Iov. Então, nós estamos lendo com a revista atualizada, Iov, versão revista atualizada, Iov 11, versículo 1 em diante. Então respondeu Zofar na Matita: porventura não se dará resposta a este palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Então, nós vemos que aquela pessoa que foi para consolar, não é? De repente o orgulho, ou a própria, não sei, o próprio sopro do maligno sobre a vida das pessoas faz com que pessoas que são amigas, pessoas que são próximas, comecem a ver defeitos na outra pessoa, não é? Então, você tem que tomar muito cuidado, todos nós, queridos, nós temos problemas, a maior parte de nós, o maior problema nosso se chama rejeição. O maior problema da vida, pelo menos da minha vida, particularmente, é rejeição. Então, o que acontece? Se eu vejo indícios de rejeição na vida de quem quer que seja, eu já tomo uma posição de defesa e de defender. Não somente eu penso na minha vida, eu penso na vida das outras pessoas também que possam passar por algum tipo de agressão. Então, é importante ter entendimento que Zofar, ele trazia dentro dele algum tipo de inveja de Iov, porque Iov, segundo os relatos, ele era o homem mais rico do Oriente, ou seja, ele era uma pessoa, imagina, ele era a capa lá, né, das revistas da época, vamos dizer assim, não é? Ele estava lá em todas as capas como o homem mais rico, não é? E, evidentemente, eles associavam, como hoje, a teologia da prosperidade, a riqueza, a espiritualidade da pessoa e as bênçãos do Eterno. Porém,
Iov realmente era uma pessoa diferenciada no sentido do trato dele para com o Eterno. Quando Zofar fala, porventura não se dará resposta a esse palavrório, acaso tem razão o tagarela, nós vemos que ele começa então já a faltar com o respeito desta amizade, não é? E nós temos de tomar muito cuidado quando nós vemos a falta do respeito entre uma pessoa e outra, nós estamos no limiar de alguma coisa muito negativa. Versículo 3, será o caso de que as tuas parolas fazem calar os homens, e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Ou seja, na mente dele, ele considerava que ele, um homem extremamente espiritual, ele se considerava espiritual, não é? Eu quero muito que vocês entendam que Zofar se considerava um homem espiritual. E nós vamos ver aqui algumas coisas que deixam claro, durante o discurso de uma pessoa, nós sabemos se ela é ou não espiritual. Versículo 4, pois dizes, a minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos teus olhos. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme, sabe por quanto que Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade. Então, Zofar vai dizer, olha, o que você está dizendo é um absurdo, eu sou um homem extremamente espiritual, e essa sua doutrina, você tem uma doutrina, ou seja, aqui Zofar coloca claramente que a maneira que ele reverenciava o Eterno era uma maneira diferente do que Iov reverenciava o Eterno. Eles tinham linhas de serviço ao Eterno diferente, e eu acredito que em muito tempo talvez Zofar ficou com isso tragado na garganta, não é? Então hoje nós vemos algumas questões, por exemplo, entre pessoas que acreditam no Salvador. Nós vamos ver a linha católica, nós vamos ver a linha protestante, não é? A linha neopentecostal, todos acreditam, os judeus messiânicos, mas cada um tem um problema, vamos dizer, nós pelo menos não deveríamos ter problema com ninguém que sirva ao Eterno da maneira que eles compreendem que devem servir, porque cada um tem o seu limite também, não é? E nós não somos melhores pelo fato de sermos chamados para fazer o que fomos. Nós somos chamados para ser servos, queridos. Nós não fomos chamados para ser juízes. E aqui Zofar está na condição de juiz, inclusive falando palavras ásperas e duras para Iov, como se ele fosse um tagarela, está falando demais, você está falando demais, e todas essas questões, de outros modos, ele gostaria que Iov se calasse, não é? Ele queria que Iov somente ouvisse as pretensões que ele julgava. E aqui, nesse texto, nós temos um entendimento muito claro de que todos os amigos estavam juntos, porque ele começa a tratar nós, ou seja, todos os amigos juntos contra Iov. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, não é? Na revista atualizada, nós vamos ter algumas palavras até complexas de utilização, não é? A palavra arcano aqui utilizada seria os mistérios, os segredos, não é? E sobre conhecer ao Todo-Poderoso, se ele teria condições de estar fazendo isso, de conhecer os seus mistérios, como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás fazer? É verdade o que ele está dizendo. Uma coisa que é mais complexa ainda, é quando alguém que está fora da verdade começa a citar a verdade, não é? Então você pode estar numa condição hoje, atravessando uma luta, e alguém vem para você e ainda te dá um texto bíblico, não é? Vai te dar um texto bíblico, como aconteceu aqui. Nós vemos este pseudo-amigo de Iov citando para ele as Escrituras. De fato, é verdade o que ele está dizendo, não é? O Senhor é insondável, o seu conhecimento, e Zofar sabia disso. O fato de alguém citar para você a palavra não quer dizer que aquela citação se aplica à sua vida, não é?
mais profunda é ela do que o abismo. Quem poderá saber é verdade? O que poderá saber é verdade? Quem é que pode perscrutar ao Eterno, senão a Ruach que nele está? Nós temos isso na Nova Aliança, claramente sobre nossas vidas, não é? Mas continuando, versículo 9, a sua medida é mais longa do que a terra, e é verdade, e mais larga do que o mar, também é verdade. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem poderá impedir? Aqui ele já volta, ele sai das Escrituras e ele pega esses textos para usar como mais uma maneira de forçar Iov a ter entendimento de que o Eterno julgou o que ele estava fazendo e o condenou. E ele vai dizer mais, versículo 11, porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê iniquidade. Ou seja, aqui ele coloca claramente, olha Iov, você é uma pessoa vã, você teve um momento de glória na sua vida e essa glória passou de você e agora você está na condição que espiritualmente você reflete. Querido meu, querida minha, eu não sei o que você pode estar atravessando nesse momento, o que nós possamos vir a atravessar, mas a nossa vida espiritual não pode ser medida pela condição financeira ou porque as pessoas que nós amamos estão ou não vivas ao nosso redor. Ninguém pode, queridos, imputar sobre as nossas vidas o fato de uma pessoa não ter atravessado pelas lutas que você está atravessando. Ela não pode vir sobre você e depositar sobre a tua vida um juízo, um julgamento, porque você esteja atravessando algum momento difícil. Eu queria falar para vocês acerca disso, é importante, eu já tratei sobre isso há algum tempo atrás, mas eu gostaria de trazer novamente isso aqui a vocês. Queridos, eu passei por um desafio muito grande quando meu esposo desejou se tornar um judeu efetivamente, fazendo a circuncisão na idade adulta, não é? E isso me trouxe eu acreditava de uma maneira errônea, que ele queria ser como seus ancestrais. Meu marido vem da linhagem de Levi, e eu tinha muito temor do que ele estava fazendo, e por que agora, por que ele estava fazendo aquilo, e aquela coisa de vai voltar para a lei, e vai largar a graça, vai rejeitar Yeshua, vários conceitos que eu tinha dentro da minha mente de textos que não existem, não é? E aconteceu que muitas situações vieram sobre nós para nós deixarmos a congregação que nós estávamos e irmos para uma sinagoga judaico-messiânica. Só que quando isso aconteceu, queridos, eu não sei explicar para vocês, foi o pior período econômico das nossas vidas. Nós estávamos com uma condição econômica boa, mas aí um dos meus filhos acabou tendo um problema e teve de ser internado, e nós tivemos de desprender um valor grande, demasiado, para uma clínica que cada vez cobrava mais coisas. Nós tivemos de deixar vários cheques naquele lugar para que o meu filho, que é uma luta, não é? Quem já ouviu a história do Tom, eu já narrei essa história, não é? Eu conheci o Tom nas ruas, trouxe-o para casa, os meninos iam lá buscar o menino para levar de volta para as ruas, passei inclusive por um atentado na cidade que eu morava, por causa de querer resgatar a vida dessas crianças das ruas, não é? E aí meu filho cresceu e mesmo assim ele ficava bem durante o período, mas tinha algumas recaídas, e quando essa recaída vinha era algo devastador, né? Ele colocava em risco a sua própria vida. E aí nós passamos por esse momento nesse período. Então eu estava saindo da minha congregação com muita dificuldade, porque o serviço do Eterno, queridos, é muito diferente do que a igreja evangélica, e eu estava há muito tempo dentro de uma igreja, enfim, com um pastor que eu amo até os dias de hoje. Eu nunca vou deixar meu amor, minha fidelidade para com ele, a pessoa que me anunciou também as boas. Eu nunca deixo, queridos, aquilo que o Senhor deu na minha vida.
E aconteceu que, quando nós fomos para a sinagoga judaico-messiânica, nossa vida econômica ela não afundou, ela simplesmente se... eu não consigo nem... Olha, queridos, nunca na nossa vida nós passamos um problema como nós atravessamos naquele tempo. E o meu marido, para mim, queridos, eu queria igual o Zofar, eu queria achar o problema. O problema é que nós estávamos no lugar errado. É uma coisa, queridos, nós queremos achar o culpado do problema. Olha, amor, o problema é, olha, que quando a gente dava o dízimo lá, né, as coisas iam bem. Agora a gente está dando dízimo aqui, não está indo bem. Eu já tinha várias dificuldades. Queridos, ir para um serviço numa sinagoga, amados, o primeiro dia é uma alegria. O segundo dia é uma novidade. O terceiro dia é um aprendizado. O primeiro mês é um estudo. O segundo mês é uma dinâmica. A partir do quarto mês, você pode, lamentavelmente, ver aquilo como se fosse uma mesmice, não é? Embora todos os lugares tenham a sua própria liturgia e tudo é igual também, mas no caso das coisas do Eterno, é uma constância. Ele quer uma constância. Ele quer que a gente... Ele quer que a gente passe a vida inteira falando alguma coisa para ver se a gente interioriza aquilo dentro de nós. E lega para a próxima geração, não é? E aí aconteceu que, para mim, era isso. Falei, amor, é o seguinte, nossas finanças estão indo mal, porque nós estamos dando dízimo aqui, e aqui não é um campo que o senhor... Por que a gente não tinha problema lá? Porque foi isso, queridos, foi a gente mudar para um outro lugar e a nossa vida financeira simplesmente foi a bancarrota. Nunca nós tivemos a conta negativa e naquele período nós ficamos com a conta negativa e obedecendo a Torá. Obedecendo a Torá. Eu já contei isso para vocês. Nessa ocasião, o Senhor disse para o meu marido que ele fizesse tudo que viesse à mão dele para fazer. E aí o gerente chamou ele para fazer horas extras sem receber absolutamente nada. Ele ficou como a pessoa tola de toda a companhia, porque o Senhor tinha ordenado que ele fizesse isso. E posteriormente a isso, meu esposo, a lei do país foi mudada e tiveram de pagar o retroativo com juros. Então, queridos, é de dar risada o que aconteceu conosco, a quantidade de recursos que nós recebemos, não é? E o quanto o Senhor foi bondoso para com nossas vidas. Mas porque o meu marido se propôs a perseverar. Ele se propôs a fazer o que o Senhor o tinha chamado para fazer. Então, amados, muitas pessoas podem olhar para você, ou para nós mesmos, eu estou falando de mim. Eu falava para o meu marido, não é possível, a gente antes, quando dizimava lá, nós éramos abençoados, agora nós não vemos se nós estamos atravessando uma prova de fidelidade. Nós não perseveramos o suficiente. Eu agradeço ao Eterno porque o meu marido, ele é muito firme com essas coisas, sabe, queridos? Mas eu estava apreensiva porque eu tinha dúvidas acerca de tudo que nós estamos fazendo, mas eu não tinha dúvida que era para eu obedecer ao meu marido. Essa dúvida eu não tinha, não é? E aí Zofar continua, e é importante que você tenha entendimento, Zofar não sabia o final daquela história, mas nesse momento ele estava em cima da carne seca, não é? Ele é que estava sadio, ele que tinha suas finanças em ordem, os filhos vivos. E ali estava Iov sentado no chão, se coçando com caco, não é? E estava literalmente um caco em si. Versículo 12. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem, não é? É importante ter entendimento do tipo de coisa que ele observa quando ele coloca acerca de uma comparativa em relação a um asno, a teimosia da pessoa de querer
colocar o seu próprio ponto de vista. E é interessante, queridos, porque ele está falando coisas para si próprio. É horrível você ver... Queridos, eu não quero estar no lugar de Zofar. Mas se você for honesto, quantas vezes nós julgamos alguma coisa sem termos entendimento do que aquilo iria dar? Quantas vezes eu e você apresentamos um julgamento acerca do que quer que seja, sem saber qual o caminho que aquilo iria tomar? Qual o resultado daquilo que você está julgando? Será que nós temos condições de julgar aquilo que nós estamos vendo de fato? Amados, nós estamos num momento da história, e eu fico refletindo nisso continuamente. Nós estamos num momento da história que nós não sabemos nada, amados. Nós estamos sendo... Estou falando nós, queridos. Quando eu falo nós, eu me insiro dentro desse contexto, porque, queridos, como nós vamos poder peneirar as informações que chegam para nós? O que é? Como nós vamos discernir o que é verdadeiro se nós não tivermos o Eterno conosco? Como eu e você poderemos julgar corretamente o que está diante de nós? Se o Eterno não falar conosco. O asno montês é uma criatura obstinada e não pode ser amansada. Não pode ser amansada. E Zofar está insinuando que Iov está enquadrado nessa descrição. O castigo divino que ele está recebendo foi por causa da sua obstinação. Ou seja, você se acha tão justo, tão reto. Queridos, nós temos de nos abster de fazer isso com quem quer que seja. A gente tem que se abster de estar no lugar de Zofar. Eu agi como uma nécia falando para o meu esposo naquela ocasião. Amor, tem alguma coisa errada. Nós nunca passamos por isso. Nós estamos passando agora. Nunca a gente atravessou um momento como esse. Por que nós estamos atravessando? A mão do Senhor não está conosco. A associação que nós temos. Queridos, e se um dia estabelecerem uma marca sobre as pessoas aí e colocarem que um chip, uma tatuagem digital eletrônica, e que a pessoa ali vai ter a marca de um ser que vai se dizer divino e que não é o Eterno? Será que as pessoas vão dizer exatamente, olha, o Senhor sabe que eu tenho de sustentar minha família. O Senhor sabe o que eu tenho de fazer isso, ou que eu tenho de fazer aquilo. Será que nós vamos trazer essas palavras que o Senhor sabe que nós temos de abrir mão do que Ele ordenou que nós tenhamos de fazer? Amados, nós entramos num sistema onde a primeira coisa que nós abrimos mão é das coisas do Senhor, amados. Sistematicamente nós temos feito isso. Versículo 13. Zofar falando para Iov: se dispuseres o coração e estenderdes a mão para Deus. É importante que você tenha entendimento que uma coisa é eu ter o desejo de levantar as mãos ao Eterno, como um ato de adoração. Vários textos bíblicos falam sobre isso. Eu não faço isso por causa dos textos bíblicos, eu faço isso porque eu tenho desejo de fazer, algo me impulsiona a levantar as minhas mãos. Não, cada um tem um modo de adorar o Eterno. Algumas pessoas adoram o Eterno quietinhas. Eu tenho alguns hábitos de adoração, e entre elas eu levanto as mãos. Mas, querido, se você levantar as mãos religiosamente, Zofar está aqui atribuindo um ato físico como um ato de espiritualidade. Ele está comparando um ato físico, um ato de uma pessoa chorar perante o Eterno, levantar as mãos. Isso não vai demonstrar a espiritualidade de ninguém. Não vai, não vai. Eu já compartilhei isso para vocês
o Renato tá aí também, não sei se ele está ouvindo, mas nós tivemos uma época que muitas pessoas estavam vindo das ruas, não é? E nós encontramos uma família, a pessoa era engenheiro e arquiteto, não é? Estava dentro de um Fusca, as crianças tendo problemas já de circulação nas pernas, 3 filhos, ficou um período em casa. Era assim, queridos, nossa vida, o que eu vou fazer? A minha vida era dessa maneira. E aí, posteriormente, me indicaram uma outra senhora que estava nas ruas e nós trouxemos essa senhora para dentro de casa. E eu amei essa mulher, né? E o que acontece? Ela era muito ativa e ela fazia flores de seda. Nós conseguimos um shopping para estar expondo flores de seda, de meias de seda muito bonitas, flores muito bonitas. E aí o que acontece? A primeira vez ela pediu, eu aprendi assim a não dar cheque em branco, queridos. A primeira vez ela pediu um cheque para comprar as meias de seda e eu dei o cheque, enfim, pegava a nota e tudo mais, e a gente tinha uma responsabilidade fiscal naquele período com uma ONG e tudo mais, enfim. E aconteceu que ela, durante os devocionais, gente, ela chorava igual criança durante os devocionais, não é? E eu falava, olha, o Senhor está tocando a vida dessa mulher. Queridos, ela me declarava o amor dela, não sei quantas vezes por dia, ela declarava o amor dela por mim. Não é? O quanto ela era grata por que nós fizemos, por tirá-la das ruas e tudo mais. E eu acreditava, e durante os serviços, durante o devocional, ela chorando copiosamente daquele modo. E passado um tempo ela falou, olha, eu encontrei um lugar para eu ir, e ela realmente estava conosco provisoriamente, não é? A família também conseguiu trabalho para reformar um lugar e também conseguiu um lugar para morar. E aconteceu que depois que ela foi embora, um agiota veio nos procurar com os cheques, eram rasurados, queridos. E ela colocava os cheques num valor estratosférico e tinha trocado com pessoa que troca o cheque. Tem um nome certo para isso, né? E essas pessoas estavam vindo me cobrar do valor dos cheques que as flores que nós gastávamos, tipo, era 100, 200 reais, e nos cheques lá era 9 mil reais. E ela foi embora, queridos, sem nunca ter coragem de dizer para nós o que ela tinha feito. Factory, meu marido, obrigada, trocava com Factory, que nome bonito para agiotagem, mas tudo bem. E aí acontece que o fato de chorar, de levantar as mãos e tudo mais, gente, eu vi isso ali, aquela mulher fazendo isso todos os devocionais. Ela estava com um peso enorme no coração do que ela estava fazendo, mas ela não pôde ser impedida do mal. E quem olhava via ela como uma mulher espiritual. Muitos anos depois, ela me ligou por meio do celular de uma outra pessoa, me pedindo perdão, dizendo que ela se sentia completamente atordoada com o que ela fez conosco, com a nossa família, com crianças. Não é? Nós não tivemos de pagar, nós sustamos cheques, mas foi um transtorno que nós não precisávamos passar, mas a aparência era de espiritualidade, queridos. Versículo 14. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula e estarás seguro e não temerás. Novamente, nós vamos ver Zofar dizendo para Iov, mais uma vez, que a culpa é dele. Você está atravessando esta situação, você precisa entregar seu coração à direção divina, limpe as suas mãos, lance para longe a sua iniquidade. Então você vai estar em condição de ter uma comunhão com o Eterno, se arrependendo dos seus pecados, e você vai esquecer as angústias que no passado você passou, e todas essas coisas. É importante que a amargura do que Iov estava sofrendo, que ele estava vivendo, de modo algum era considerado. Versículo 16. Pois te esquecerá dos teus sofrimentos, e dele só terá lembrança como águas que passaram. A tua vida será mais clara do que o meio-dia,
ainda que haja trevas, serão como amanhã. Ele usa textos bíblicos, queridos. Sentir-se-á seguro porque haverá esperança, olharás ao redor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão para obter favor, e essa palavra foi profética. Há momentos que até os nossos inimigos, porque eu não vejo o Zofar como amigo, até os nossos inimigos, eu me lembro quando o canal Beit Salel saiu do ar, e eu falei com a pessoa que estava tirando o canal do ar, explicando para ele, eu estava suplicando que ele não fizesse isso conosco, e aí, quando ele viu que não tinha mais volta, ele disse para mim, o Eterno vai fazer para vocês uma coisa maior do que esse canal que eu tirei de vocês. E eu tomei essa bênção sobre a minha vida. Eu tenho isso escrito no e-mail dele. O Eterno vai fazer sobre vocês algo maior do que esse canal. E eu tomei isso sobre a minha vida. O meu inimigo, aquele que me fez mal, abençoando a minha vida. E Zofar não foi diferente. Mas os olhos do perverso desfalecerão, o seu refúgio perecerá e a sua esperança será o render o espírito. Ou seja, ele diz, se você não mudar o teu caminho, se você não alterar a sua existência, se você não proceder de outra maneira, você vai continuar seguindo um caminho de morte, trazendo palavras com desrespeito, com uma condição extremamente injusta para com alguém que estava passando por uma luta espiritual, que eu e você sejamos poupados em nome de Yeshua. Eu e você sejamos poupados disso. Queridos, nós temos de tomar muito cuidado de não agirmos como Zofar, porque hoje nós julgamos primeiro e depois nós vamos averiguar os fatos. Nós primeiro julgamos e depois nós vamos averiguar os fatos. Eu espero de todo o coração que nós, eu e você, não venhamos a tomar o lugar de Zofar. Há motivos para as pessoas fazerem o que elas fazem. Eu não quero julgar nem Zofar. Eu não sei o que ele estava passando na casa dele, na família dele. Eu não sei o que ele viveu para fazer algo tão injusto com relação à vida de um homem que o Eterno chamou de justo. Mas eu sei que o Eterno mandou que Iov orasse por ele. Por isso eu respeito mesmo a luta e a situação trágica, espiritualmente falando. A falta de discernimento, a sabedoria que ele indicava para Iov ter, era totalmente ausente da sua vida nesse episódio, e que eu e você não venhamos a passar por isso. Não julguem a vida de ninguém, queridos. É o que as Escrituras dizem para nós. Quando nós julgamos alguém, nós julgamos a Torá, nós julgamos ao próprio Eterno que nos deu a Torá. Que nós tenhamos da parte do Eterno sempre o olhar sobre o que está acontecendo, de um modo a nos ocultar das nossas próprias opiniões. Como eu disse a vocês, aquela mulher, eu a via como uma irmã verdadeira. Eu a via, imagina, nós trouxemos para dentro da nossa casa, nós fazíamos as refeições juntos. Não é? Como que eu ia imaginar que ela estava pegando os cheques das florzinhas e trocando com o factory? E adulterando ainda os cheques. Os cheques eram, alguns cheques na primeira vez eu escrevi o valor, né? Mas no segundo cheque, na verdade, ela pediu deixa em branco porque eu não sei o valor que vai dar. E eu, queridos, como eu já padeci de confiança. Como eu já padeci de confiança. A prudência é importante na nossa vida. Eu não deveria ter passado pelo que eu passei. Mas que mal eu fiz para aquela mulher. Não é? Que o Eterno possa realmente ter alcançado aquela alma e que ela possa verdadeiramente entrar no reino dos céus. É o meu desejo sincero, queridos. Não estou sendo hipócrita aqui para falar com vocês alguma coisa. Nós tínhamos amor por ela, não somente eu. Os meninos também tinham amor por ela. Não é? As minhas lembranças dela é dela lá fazendo as florzinhas de seda, arduamente ali, ensinando os meninos e tudo mais, e fazendo... para mim é muito difícil entender. Como que pode uma coisa como essa? Mas eu não sei a história de vida dela. Eu não sei o que ela viveu para fazer algo assim. Mas eu sei que se nós formos corretos, anos depois eu recebi essa ligação dela pedindo perdão pelo que ela havia feito. E realmente ela foi perdoada.
Mas eu espero em nome de Yeshua, queridos, que nós não tenhamos de aprender a prudência do pior modo possível. Que o Eterno fale ao seu coração, não sejamos como Zofar, de jeito nenhum, mas também não venhamos a julgar Zofar. Momentos de termos alguém assim como do nosso lado, é o momento de nós intercedermos pela pessoa e pedirmos que o Eterno se apiede, em nome de Yeshua. Vamos orar, queridos. Pai querido, nós apresentamos diante do Senhor o estudo que nós fizemos e tudo que nós atravessamos na nossa vida, Pai, que nos serve também de modelo. E nós já erramos muito, Pai, no julgamento precoce, precipitado, observando situações. Quando a gente vê alguém passando por lutas contínuas, de novo, nós podemos ser tentados a pensar que a pessoa está ali em algum problema. Nós somos os primeiros a pensar, olha, tem alguma coisa errada aqui. Nunca o errado é a gente, Pai. Tenha piedade de nós. Nos ajude a perseverarmos naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Eu, de algum modo, sei que o Senhor foi com Iov, o Senhor o amparou, mesmo ele sendo acusado, culpado por outros. Eu sei que o Senhor o amparou, o Senhor o guardou de toda sorte de mal. E que o Senhor, Pai, o Senhor possa vir com a tua boa mão sobre nós, para que nós não venhamos a errar, nós não venhamos a fazer isso com as outras pessoas. Que a gente aprenda, Pai, a não julgar, a não termos decisões precipitadas sobre quem quer que seja. Ajuda-nos, por amor da tua misericórdia que eu te peço. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.